Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que não é muito debatido, mas que se faz presente na vida de muitos brasileiros, tá? E que tem se mostrado nos altos índices de analfabetismo, né? Ou nos índices de analfabetos funcionais. Isso também está relacionado com o que nós vamos tratar com vocês hoje, tá? Para que você consiga, ou para que nós consigamos seguir numa mesma linha de raciocínio, eu vou apresentar para vocês agora alguns pontos que eu quero que vocês fiquem atentos, ok? O primeiro deles é: você lê com frequência? Bom, somos acadêmicos e precisamos ler, né? A gente lê muito, nós lemos artigos, nós lemos livros, nós lemos matérias, nós lemos revistas, né? Quando nós lemos, quando você lê, consegues compreender o que está lendo? Você consegue fazer uma síntese imediata do que você leu? Você consegue tirar os termos essenciais daquela leitura? Pois é, se você lê muito, quantas vezes é necessário que você leia para que você consiga fazer a compreensão do texto? Você leu 1, 2, 3, 4 vezes? Nessas 4 vezes você conseguiu compreender ou ainda há uma dificuldade na compreensão dessa leitura? E ainda um fator muito importante: você consegue relacionar outras informações a partir do texto a partir da leitura ou daquele texto que você está fazendo a leitura? Pois é, essas questões estão relacionadas ao processo de decodificação feitos mentalmente enquanto você está lendo, ou seja, aos processamentos de leitura. E são esses processamentos que nós vamos trazer hoje para vocês, tá? Alguns escritores, alguns teóricos como Smith, Goodman, Gogh e o Cochlear, eles vão definir a tese de que existem 2 tipos de processamentos. O primeiro é o processamento descendente, também conhecido como top-down, e o segundo é o processamento ascendente, conhecido também como bottom-up, tá? Inicialmente, então, Goodman, em 1967, e depois Smith, em 1978, eles vão defender a tese do processamento descendente, tá? O que seria esse processamento descendente, então, pessoal? Seria uma abordagem não linear, que faz uso intensivo e dedutivo das informações não visuais e cuja direção ela se dá, então, esse leitor ele vai fazer uma leitura do macro, do geral, do contexto geral, para as microestruturas e da função para a forma, tá? Ou seja, o leitor, esse leitor seria aquele leitor que apreende facilmente as ideias gerais e principais do texto. Ele é um leitor fluente e veloz, mas, por outro lado, ele faz exceções de adivinhações, ou seja, ele vai procurar no texto, né, algumas palavras que o levem a fazer uma construção do significado daquela leitura. Ou seja, ela é uma leitura mais instintiva, né? O tipo de leitor que faz o uso do seu conhecimento prévio acima das informações relacionadas no texto, tá? Já os teóricos Gogh e o Cochlear, né? Gogh em 1972 e o Cochlear em 1975, eles vão defender a tese do processamento ascendente, também conhecido como bottom-up, tá? Esse processamento, ele faz uso linear e indutivo das informações visuais. Ele é o contrário do processamento descendente, tá? Isto é, o leitor constrói o significado através da análise e síntese do significado das partes. Ele vai partir, então, esse leitor ele vai ter que fazer a leitura desse texto, ele vai começar pela palavra, depois ele vai para a frase, depois ele vai para o parágrafo, e depois ele vai fazer a leitura desse texto na íntegra. Mas muitas vezes essa leitura, esse tipo de leitor, não significa que ler é compreender. Ler pode ser apenas um processo de decodificação de letras, tá? E é sobre isso, então, que nós vamos
falar com vocês mais à noite, especialmente a professora Luana Queiroz, então, tá? Fiquem ligados na aula, fiquem ligados no nosso grupo, que nós vamos estar postando ao longo do dia algumas informações relacionadas, então, com os tipos de processamentos, né? Ou seja, os processos de decodificação, a integração do velho com o novo e a leitura. Tchau, tchau, pessoal. Tenham um ótimo dia e até a noite.